Comunhão, relacionamento e missão são os pilares da família Igreja do Portão. Ao entrar na igreja, desligue seu celular e ligue-se a Deus. Em caso de emergência, dirija-se às saídas de emergência, portas laterais e portas da plataforma, assim como a porta principal. Evite deixar espaços vazios nos bancos que podem acomodar mais pessoas. Não deixe bolsas nos bancos. Facilite o trabalho dos diáconos para encontrar assentos disponíveis e acomodar mais pessoas. Dê preferência para os convidados. Banheiros. O trocador para bebês fica dentro do banheiro feminino e o bebedouro está no hall interior. Se seu filho ou filha estiver chorando e precisando de atenção especial, dirija-se à sala de apoio para as mães, localizada no nível superior. Ali você encontrará materiais necessários e um ambiente tranquilo. Aos novos amigos convidados, após o término do culto, o Espaço Novo Tempo espera por você. No nível inferior, atrás da nave principal da igreja, você poderá encontrar novos amigos e receberá uma atenção toda especial. E se você é um amigo convidado, preencha o cartão com seus dados completos. Deposite nas urnas ou entregue à equipe da recepção. Teremos o prazer de enviar um presente para a sua residência. Oportunidades para servir. Nas dependências externas e internas da igreja, você poderá encontrar gratuitamente livros, revistas e outros. Leve quantos quiser, presenteie seus familiares e amigos. Após o culto, participe da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Temos grupos de estudos para todas as idades. Faça parte dessa turma. Estacionamento. Procure estacionar seu veículo otimizando ao máximo os espaços e atente para os horários de abertura e fechamento. Sábados, das 8 às 9h15, das 10h45 às 11h e das 11h45 às 12h15. Domingos, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Quartas-feiras, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Colabore sempre com a equipe de apoio na recepção e no estacionamento. Eles estão servindo voluntariamente e merecem nosso respeito e apreço. Louve ao Senhor com toda a reverência e de todo o seu coração. Bom dia. Vamos louvar ao Senhor? Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo Deus e Pai que estás nos céus, damos graças a Ti, Senhor Jesus, por estarmos em Tua casa. Agradecemos, Senhor, por nos prover as condições para estar aqui. Agradecemos pelo ambiente, pela tranquilidade e pela paz que buscamos. Sê com os nossos corações, apazigua eles e que possamos, ó Pai, ter uma ótima companhia contigo e um ótimo culto, uma escola sabatina também. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, bom dia, podem vir.
Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje amanhã nós acordamos e amanhã estava bem o quê? Geladinha ou quentinha? Gelada, né? Mas então tá bom. Eu quero que todos vocês, tem lugares aqui, se as meninas quiserem sentar, para conseguir enxergar, porque nós vamos precisar olhar aqui para o painel, tá? Tem um painel aqui, e eu quero que vocês olhem para cá, tá bom? Então, assim, deixa eu contar uma historinha para vocês. É a história de um capitão chamado Naamã. Ele era o capitão do exército do rei da Síria, tá bom? Esse homem aqui, ele era muito valente. E certa vez, ele foi lá no país de Israel, ele morava na Síria, e ele foi lá em Israel, e sabe o que aconteceu? Ele lutou, fez uma batalha com o povo, e além de tudo isso, ele levou para morar na casa dele uma menininha. Essa menininha aqui, que na Bíblia ela é conhecida como a menina cativa. E essa menina, pelos bons hábitos que ela tinha, pela educação e pelo amor que ela tinha a Deus, sabe o que aconteceu? Ela conquistou o coração de Naamã e da esposa dele também. E deixa eu mostrar aqui, a esposa de Naamã. Então, a menina cativa e a esposa do capitão Naamã. Certo dia, essa senhora aqui, ela estava muito tristinha. Ela estava, na verdade, chorando, lá na casa dela. E a menina cativa falou assim, nossa, mas o que está acontecendo? Por que você está chorando? Alguém sabe por que ela estava chorando? Por causa do marido dela? Excelente, ela estava chorando porque o esposo dela, o capitão Naamã, ele estava doente. Ele tinha lepra, uma doença chamada lepra, que hoje nós conhecemos mais como hanseníase, tá? Mas naquela época chamava-se lepra. E sabe o que essa doença fazia? Ela deixava a pessoa cheia assim de marcas na pele, ela deixa. E essas marcas, elas assim são escuras, e se não for tratado, assim, os dedinhos, vai ficando tudo atrofiado, tudo durinho, e a pessoa não tem mais sensibilidade. É uma doença muito triste. Ele está dodói, isso mesmo. Mas sabe o que aconteceu? A menina cativa falou assim, eu sei que lá em Israel existe um profeta, falou para a esposa dele e para ele. Existe um profeta que ele pode ajudá-lo, porque nós temos um Deus que nós amamos muito, que ele pode fazer milagres na vida das pessoas. Aí o capitão falou assim, será? Mas a esposa dele falou assim, não, querido, vai lá que você vai ser curado. Vamos, ela é tão querida, ela é uma pessoa tão bondosa, vai lá. Muito bem, tchan, tchan, tchan. O capitão se arrumou, pegou os seus servos e falou assim, vamos pegar ouro, prata, roupas bonitas e vamos levar lá para o profeta, porque eu acredito que talvez dê certo, não sei. E eles foi. Então, vamos lá. Quando ele chegou, só um minutinho aqui, quando ele chegou, olha só, o profeta Eliseu estava lá em Israel. E sabe a hora que ele chegou? O capitão Naamã, ele era meio assim, vamos dizer, meio arrogantezinho, meio metidinho, sabe? Porque ele achou assim, que quando ele chegasse lá, ele seria curado assim, no abrir e piscar de olhos. Mas olha o que aconteceu. Ele bateu na porta, chegou lá na casa, antes de estar aqui no Rio Jordão, ele chegou lá e falou assim, eu quero falar com o profeta Eliseu. Mas sabe quem que apareceu? Quem chegou lá? Alguém sabe me dizer quem recebeu? Pode falar. Exatamente, o servo que o atendeu. Ele falou assim, mas eu quero falar com o profeta Eliseu. O servo disse assim, ele mandou um recadinho para você. Um recado? Sim. Você deverá tomar banho 7 vezes, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Olha aqui. Sabe o que ele falou? O quê? Eu vou embora. Imagina que eu vou tomar banho nesse rio barrento. Lá na Síria tem uns rios com águas tão limpinhas.
Ah, não, eu não vou, não. Aí os servos falaram assim para ele, mas olha só, se o senhor já está aqui, nós viajamos de tão longe, e se ele tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Aí ele falou assim, tem razão. Ah, então tá bom, então eu vou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha aqui o nosso Rio Jordão. Muito bem, estão enxergando? E olha, ó, aqui como Naamã está dodói, igual a amiguinha falou, ó, está dodói, né, o capitão Naamã. E aí ele pegou, vamos contar junto comigo? Então, deixa aberto ali para as criancinhas verem, tá? Então, aqui ele está cheio do dodói, né, da lepra. Aí ele entrou no rio, vamos contar? 1, 2, 3, igreja conosco? 4, 5, 6. Opa! Aí ele continua indo com o dodói. Agora vai ser a 7ª vez. Então, 7. E agora? Será? Olha! Ele saiu curado. Que máximo, né? Muito bem. Então, queridos, o capitão Naamã ficou tão agradecido à menina cativa, ao profeta Eliseu, e ele entendeu que eles eram pessoas que amavam e obedeciam a Deus. E por que será que eles ajudaram o capitão Naamã? Porque eles eram pessoas boas, eles colocavam os outros em primeiro lugar em suas vidas. Então, ó o convite que Jesus nos faz essa manhã, para que nós também sejamos pessoas boas, tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa oração e voltarmos para o nosso lugar. Eu preciso de voluntários. Você gostaria de fazer oração? Pode vir. Você também? Então, vamos fechar os olhinhos e vamos falar com Jesus, tá bom? Muito bem, vamos orar. Papai do céu, agradecemos dia de hoje pela mamãe, pelo papai, amém. Amém. Querido Deus, muito obrigada por esse dia. Estamos conversando com Deus, estamos na casa de Deus. Obrigado por esse dia, que hoje pode ser um bom sábado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada pela participação. Vamos pegar as pastinhas e retornar para os lugares. Um bom dia e um feliz sábado a você que é membro aqui da Igreja do Portão e também para você que é o nosso amigo que hoje está nos visitando. Seja muito bem-vindo à casa do nosso Pai. Hoje teremos alguns anúncios, o LeBron James ainda não virou adventista, podem ficar, não sei ainda, né? Quem sabe um dia. Mas o convite que fica para você, que gosta de praticar basquete, o Ministério Jovem, junto com o Chama Coral, vai começar as práticas esportivas de basquete. Será nas segundas-feiras, às 20h, no Gremap, que fica ali na Escola Adventista. Então, você que tem vontade de praticar um esporte, para manter a saúde em dia, então, venha participar junto com a gente do basquete. Pode ficar tranquilo que eu com esse tamanho aqui vou estar jogando lá também. Quem acompanha o basquete e gosta, viu que essa temporada o MVP vai ser o Isaiah Thomas aí, talvez, né? O cara tem 1,75 m, então pode vir brincar com a gente. Se o Xixa e o D2 começarem a tomar muita bola da gente, a gente vai deixar eles de castigo lá.
tá bom? Então, você que tem vontade de jogar um basquete, venha participar com a gente nas segundas-feiras, vai começar essa semana, das 20 às 10, então no Gremap da Escola Adventista. E mulheres, aguardem as próximas semanas aí, que a gente vai também estar tendo eventos para as mulheres no Gremap, tá bom? Falando em Gremap, hoje então teremos nossas atividades no Gremap às 18h30. Então venha participar do Gremap, atividades recreativas, traga os seus filhos. Mas posso dizer para vocês, os adultos são os que mais se divertem, tá? Até comentei com a minha esposa, não jogava vôlei desde o meu ensino médio, né? Então foi aquele fiasco, mas o pessoal me acolheu bem lá no time, a gente brincou. Então venha participar com a gente também do Gremap, das atividades recreativas que a gente vai ter. Também temos a praça de alimentação, teremos futsal, vôlei, basquete, cama elástica, ping-pong. Então venha, deixe o friozinho de lado e venha participar com a gente no Gremap. E nesse momento, gostaria de chamar aqui na frente o irmão Altivir. A gente vai estar falando um pouquinho do Impacto Esperança, aí que começou na semana passada, né? E toda a equipe. Convido a todos os membros do MIPES e também da Escola Sabatina que participaram para a gente estar juntos aqui, para fazer hoje uma prestação de contas à igreja e também a nosso preito de gratidão a Deus. Eu gostaria que o pessoal lá de cima colocasse exatamente. Primeiramente, a nossa gratidão a Deus, porque se não fosse a condição do Senhor, nada do que ocorreu teria ocorrido. Foi a mão do Senhor que esteve guiando a todos nós, e quando nós falamos todos nós, é toda a igreja que participou, essa equipe que esteve aqui efetivamente envolvida em todo o planejamento, preparação e o desenvolvimento das atividades. Então, ao Senhor seja toda a honra e glória de tudo que foi feito, e sobretudo os resultados disso que nós veremos certamente na sequência. E também uma prestação de contas à igreja, daquilo que foi feito. Foram 33.500 livros retirados do Ministério Pessoal para serem distribuídos. A nossa previsão era que seriam 25.000 livros, foram 33.500 livros, que estão sendo distribuídos. Pessoas estão recebendo, já receberam esses livros. Ainda temos 6.500 livros aqui em reserva. Você possui o seu Ministério Pessoal. Você não reside aqui no bairro do Portão, mas mora num condomínio, mora em qualquer lugar e você deseja fazer a sua entrega, a sua distribuição de livro, por favor, nos procure. Está à disposição de vocês os livros, a quantidade necessária para que você impacte também a sua vizinhança, o seu trabalho, o local que você pratica o lazer, a sua faculdade, enfim, não importa onde. O importante é que esse livro chegue nas mãos de alguém. É importante também que nós mencionemos que toda a campanha nós conseguimos arrecadação de valores equivalentes à aquisição de 23.000 livros. Era a meta nós atingirmos os 25.000 na semana passada, mas ainda não conseguimos. Ainda temos uma quantidade de 2.000 livros ainda a serem ressarcidos à tesouraria da igreja. Eu pediria a vocês que continuem ofertando, indicando no seu canhoto de dízimo e oferta, efetivamente, o que o valor é destinado para os livros do Impacto Esperança. Falta pouco para nós atingirmos a meta, pouquinho. E certamente, com a ajuda de Deus e com o desprendimento, a liberalidade dos irmãos, nós conseguiríamos atingir essa cifra. E também é bom esclarecer, muitas pessoas têm nos procurado, olha, eu comprei tantos livros. Eu quero esclarecer a todos que os recursos que forem angariados, eles são ofertas individuais de todos os membros da igreja para aquisição da totalidade dos livros. Mesmo que você doou R$1 e você tenha a necessidade de levar 100 livros, estão à disposição esses livros. Mesmo que você eventualmente não teve a possibilidade de fazer uma oferta, mas você tenha a vontade de fazer a distribuição de livros, eles estão à disposição. Nós não temos um controle de quem ofertou, quem deixou de ofertar, mas é importante que você se sente
o desejo no seu coração, Deus colocou no seu coração, a vontade de levar esses livros a alguém, eles estão à disposição, a quantidade que vocês intentarem, dentro do limite que nós temos aqui. É óbvio que esse número de 6.500, ele já está reduzido, porque o Chama Coral encomendou 1.000 livros, porque vai fazer uma atividade daqui a alguns dias, e já há 1.000 livros separados para que o Chama Coral faça essa distribuição. Só um minutinho. Nós temos como resultado de tudo isso, a igreja foi envolvida, a maioria da igreja se envolveu. Poucos foram os que não participaram. Isso já é fruto da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando a maioria da igreja estiver envolvida na atividade missionária, está escrito no Espírito de Profecia, o Espírito Santo será derramado em forma de chuva serôdia, e a igreja vai fazer maravilhas. Continue se envolvendo, continue se unindo em torno desses projetos da igreja. E o mais importante é que milhares de pessoas foram alcançadas. Milhares de pessoas receberam esses livros e temos resultados fantásticos. Ouvimos relatos maravilhosos, como o irmão Ademar, que foi entregar o livro, e a pessoa já estava esperando, porque tinha ouvido na Novo Tempo que iria receber o livro. É o 3º ano consecutivo que ela recebe, e a pessoa ficou feliz porque recebeu. A irmã Norma nos trouxe a notícia de que entregou o livro para uma pessoa que estava afastada da nossa igreja, e foi tocada profundamente no seu coração, e sentiu a vontade e a necessidade de retornar à casa do Pai. Vários relatos, como o da irmã Jane, em que seus filhos receberam cada um livro para entregar à motorista da van que leva à escola. Essa motorista tinha várias vezes negado o recebimento desse livro, e um determinado dia, num semáforo, recebeu esse livro e estava disposta a jogar no lixo, como jogou. Mas naqueles mesmos dias, o neto dessa irmã entregou esse livro, e essa pessoa ficou tocada e resolveu retirar do livro, ou melhor, do lixo, o livro, e passou a ler durante o decorrer dessa semana. Mas temos outros relatos, a irmã Ivone vai trazer um. Eu acredito que muitos que participaram desse evento maravilhoso estão se coçando de vontade de contar um testemunho como eu estou. Foi maravilhoso, foi muito bom, mas nessa semana eu levei vários livros para colocar lá no meu trabalho. Eu trabalho numa unidade de saúde pública, e coloquei lá alguns livros. E a minha chefe passou, e ela voltou e falou assim: nossa, esse livro eu comecei a ler lá na TIM, eu fui na TIM, e tinha alguns livros desses lá, e eu comecei a ler. E tinha uma história que me chamou muito a atenção. Só que a hora que eu estava lendo, me chamaram, era a minha vez, e eu deixei o livro lá. No meu coração eu fiquei com a vontade de saber da história desse livro, e agora eu tenho um na minha mão. E aí eu falei: é todo seu, pode levar. Ela falou: sério? Eu falei: claro, pode levar, é seu. Até ela brincou: eu quero que você faça uma dedicatória para mim. Então, e ela é uma pessoa assim, de uma outra denominação religiosa e tal. E eu oro a Deus e peço que esse momento, né, ela possa ser tocada. E Ellen White diz que muitas pessoas, um pouco antes, né, da porta da graça fechar, vão procurar aquele livro que vai estar empoeirado lá na prateleira. Quem sabe é esse livro? Então, se você ainda não teve oportunidade de participar e sente o desejo, não deixe de lado. Nos procure, que nós temos ainda um número grande de livros para entregar, para que a obra seja concluída. Amém? O trabalho só começou dia 27, ele continua através das suas orações, continua através da distribuição dos livros que faltam. Nós temos até o dia 31 de dezembro, mas óbvio, o objetivo é que esses livros cheguem o mais rápido nas mãos de pessoas que estão necessitadas em ler o que ali está. E também, o objetivo principal é esse envolvimento, que nós nos disponibilizemos nas mãos de Deus para fazer a sua obra. Vamos no próximo. E aqui nós temos que sempre lembrar, não apenas se tratava de distribuição de livros, tinha a ver com espalhar esperança e cumprir uma missão. A igreja foi envolvida. E nós começamos a perceber nas fotos que nós vamos ver na sequência, além de uma característica idêntica em todas elas, nas mãos de cada uma dessas pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade, pessoas que não são nem do nosso país, estava nosso livro, o livro
em busca da esperança. Mas havia algo mais no semblante dessas pessoas. Havia algo que foi o diferencial naquilo que aconteceu. A mensagem foi entregue, mas se vocês observarem nos rostos de todos os que estão aqui nessas fotos, perceberão que havia um sorriso. Um sorriso que somente é possível naqueles que têm essa esperança. Nós não podemos dar nada daquilo que nós não temos. E esse sorriso demonstra que você que participou, efetivamente nutre no seu coração essa esperança. Por isso foi possível você levar essa esperança a alguém. Que Deus recompense todo esse trabalho na forma de pessoas que aceitem ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E que nós possamos nos engajar sempre nos projetos da igreja, nos projetos que o Senhor elabora para que nós coloquemos em prática. O bairro do Portão foi impactado. 33.500 livros foram distribuídos no decorrer do dia do sábado. O trabalho continua. O trabalho continua nas nossas vizinhanças, nos nossos trabalhos, aonde quer que seja. Mas o resultado daquilo que nós alcançamos já nos permite vislumbrar muitas coisas melhores. E quem disse que servir a Deus não pode ser divertido? Quando a gente vê os jovens se envolvendo, é uma maravilha. Foi muito bom. Obrigado, em nome de Jesus, pela sua participação. Por favor, levante o volume. Oportunidades em forma de livros para espalhar esperança. Um sábado que movimentou a igreja de norte a sul do país a fazer o que deve inspirar o cristão: o prazer de servir. E fui abordada por uma moça entregando um livro. Eu fiquei emocionada porque quando eu olhei esperança, eu não estava vendo resultado, entendeu? Nas minhas orações, eu não estava conseguindo ver a palavra, ver o que Deus estava falando comigo. E quando eu recebi o livro, eu senti uma coisa diferente. Com o livro na mão, passei pelo caminho que eu sempre ia embora e passei na frente de uma igreja. Eu senti uma alegria no meu coração, eu senti vontade de conversar e falar o meu testemunho. E falaram para mim os horários, conversaram, fizemos orações e eu ganhei uma Bíblia também. E foi uma bênção. Depois eu fui embora muito feliz. O Impacto Esperança acabou, mas é apenas o início de uma nova trajetória na vida da Priscila. Mas e se acabaram os livros? É hora de transformar as páginas em atitudes. E se restam caixas que ainda não se esvaziaram, creia, não são sobras, mas novas oportunidades de você ser a ponte de alguém a novas formas de viver a vida. Porque o impacto ainda não acabou, é só o começo. Portanto, ore, abrace, acolha e até que Cristo volte, compartilhe esperança todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Compartilhe a esperança todos os dias. E o Ministério Pessoal já quer anunciar, William, o projeto que já está em desenvolvimento, Abrace NT, é a continuidade. Você também pode se envolver de uma forma muito especial. Abrace NT é agora o projeto da vez e você poderá estar engajado nesse projeto. Rapidamente, bom dia, irmãos. Vamos falar nos próximos sábados a respeito desse projeto Abrace Novo Tempo. Ele já foi apresentado aqui para a igreja pelo pastor Washington e nós vamos agora, o Ministério Pessoal, trabalhar durante o ano todo em relação a esse projeto. É um aplicativo que muitos de vocês já ouviram falar. Nós vamos receber um nome de uma pessoa, um interessado da Novo Tempo, que entrou em contato com a TV e a Rádio Novo Tempo, e nós vamos orar e entrar em contato com cada um desses interessados. E aí, na sequência, vamos entrar em contato através de uma ligação, levar um brinde, levar uma revista, um estudo para essa pessoa, e vamos orar para que ela possa fazer parte da nossa igreja. Então, a partir dos próximos momentos, dos próximos sábados, nós vamos passar todas as informações a respeito do Abraço Novo Tempo, para que a igreja também, assim como no Impacto Esperança, possa também participar ativamente desse projeto. Amém?
Em nome do Ministério Jovem, eu queria parabenizar o irmão Altivir, o pessoal todo do Ministério Pessoal, porque realmente foi, além do impacto Esperança, para mim foi um impacto assim de organização, de estratégia, de um trabalho muito bem feito. Então, dedicou muito tempo, provavelmente muitas horas dessas pessoas, e que Deus seja louvado. E só faltou dizer um detalhezinho, pessoal que pretende jogar um basquete com a gente, entre em contato comigo ou com o André Reis, que é o Xixa, né, o diretor do Chama, porque a gente precisa fazer um controle lá para a nossa segurança. Então, você tem que dar o nome certinho lá. Então, você pode me procurar, pode me chamar no WhatsApp também. E o último recado, que muitas pessoas me perguntam sobre as fotos. Ah, Tiago, e as fotos que são feitas? Então, as fotos que são feitas do Departamento de Comunicação estão nas nossas mídias sociais. Então, você pode seguir a gente no Facebook e no Instagram. Então, é IAS de Portão. Você pode fazer lá. Então, temos fotos de batismos, do Impacto Esperança. Então, quando tem investiduras. Então, quando a gente sempre está fazendo a cobertura aqui na igreja, você pode procurar nas nossas mídias sociais. Hoje, com a mensagem, o pastor Diego Zanotto e o Grupo Refúgio, que aqui é da nossa igreja. Como é bom podermos estar na casa do Senhor. O sábado realmente é um dia especial. E eu preciso dizer, o sábado é um dia... Me convenceram mais ou menos, eu vou tentar de novo. O sábado é um dia... Amém, por isso, o sábado realmente é um dia feliz. No meio de uma semana, né, já no final de uma semana, com tantas atividades, com tanta turbulência, a gente tem a oportunidade de vir na casa do Pai para agradecer pelas bênçãos, para depositar os nossos fardos, e isso é muito bom. Te convido a louvar ao Senhor. Abra o seu coração. Cante se você tem motivos para agradecer. E cante se você tem pedidos a fazer. O Senhor ouve a todos nós. Hino de número 17. 16. Concede ao
galeria. A nave aqui embaixo. Todos juntos. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Durante 14 anos eu estive fora dessa igreja e Deus só tem me abençoado depois que eu voltei. Eu cresci aqui, eu fui criado aqui, mas me lembrei de todos os preceitos que foram me ensinados pelos meus pais. Durante o tempo que eu estava voltando, eu me peguei lendo Levíticos 26. Eu vou ler na linguagem de hoje, no versículo 3 e 4. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que ordeno, eu mandarei a chuva no seu tempo certo, a terra produzirá colheitas, as árvores darão frutas, as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher as uvas. E estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos, e haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança nesta terra. Irmãos, vamos devolver agora um pouco do que Deus nos dá. Deus tem sido muito bom comigo, tem me dado tudo o que eu preciso, porque eu acreditei e fui fiel a Ele. Vamos cantar o hino número 190 agora. Até que eu
sei o que você pensa quando você pensa em Jesus. O que vem à sua mente? Não sei o que você tem no seu coração de desejo ao chegar no céu. Vou contar o meu. Eu tenho muita vontade de sentir o olhar de Jesus. Os escritos, a história conta que o olhar de Jesus era alguma coisa muito especial. E eu imagino o olhar de Jesus em várias ocasiões. Uma das ocasiões que eu penso é naquele olhar de quando ele estava na cruz. Um olhar de dor, mas um olhar também de ternura. Porque ele sabia que aquilo que ele estava sofrendo por quem ele amava, por mim e por você. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando sobre esse Jesus, sobre a morte dele, sobre o sofrimento dele, sobre o quanto ele nos ama. Vamos louvar através do hino de número 211. Vamos todos ficar em pé? Mas eu amo
Quantos aqui nessa manhã têm um pedido especial no coração? Pense na pessoa pela qual você está intercedendo nessa semana, ou nesse mês, nesses dias da sua vida. E neste momento agora, eu gostaria de todos nós colocássemos ajoelhados, aqueles que puderem, para conversar com Deus, traz uma oração. Santo Pai está no céu, santificado seja o teu nome. Somos gratos a ti, Senhor, porque nos recebe essa manhã, temos o privilégio de estar na sua casa, ainda temos a habilidade de estarmos aqui. E somos gratos a ti, Senhor, porque apesar das dificuldades do dia a dia na nossa vida, nós encontramos um tempo especial, que o Senhor determinou esse tempo para podermos estarmos aqui na sua casa, Senhor. Sabemos que o sábado foi estabelecido por ti para nosso deleite, nossa alegria, para nossa saúde. E então, de uma forma muito especial, queremos agradecer por esse dia, Senhor. Reconhecendo a nossa total dependência de ti, deixamos nossos negócios, deixamos nossos empregos, nossas atividades seculares, aquilo que nos ensina a viver para este mundo, para poder dedicar um dia especial, Senhor, para viver para a eternidade. De uma forma especial, aqui nós congregamos, estamos entre amigos e pessoas especiais que chegam aqui nessa manhã, e neste momento de oração intercessora, onde nós colocamos diante de ti nossos pensamentos. Nós queremos colocar as pessoas pelas quais estamos orando, Senhor. Pessoas pelas quais nós entregamos um livro nessa semana. Pessoas pelas quais não sabemos as dificuldades que elas enfrentam, mas que nessa manhã estão aqui na sua casa, buscando em ti refúgio, buscando em ti um alívio, Senhor. Que o Senhor possa enviar o teu Espírito para essas pessoas, seja que as que estão aqui, aquelas que estão em outros lugares, porque sabemos, Senhor, que nesse momento de mundo de pecado, dificuldade, há pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros nos negócios ou desempregadas, pessoas que estão com alguma dificuldade, estão sozinhas, estão solitárias nesse mundo e precisam de um apoio. Que as pessoas que estão aqui nessa manhã possam ser percebidas por ti, acima de tudo, Senhor, mas que também que essa comunidade possa abraçar cada pessoa que chegou aqui nessa manhã. Senhor, nós temos muitos pedidos, mas também, Senhor, de uma outra forma, para um outro lado, chegando em outro prisma, nós podemos perceber, Senhor, que apesar do mundo e tanta corrupção, o Senhor tem levantado um povo fiel nesses últimos dias, pessoas que têm depositado suas ofertas, os teus dízimos aqui nessa manhã. Que o Senhor possa aceitar esse pequeno gesto de gratidão, Senhor, que essa adoração através dos dízimos e ofertas também possam ser recebidos a Ti, Senhor, por parte de um coração sincero, pessoas que separam da primícia daquilo que recebe para poder dar continuidade na pregação do Seu Evangelho, Senhor. E nessa manhã, Senhor, aqui estão as pessoas, aqui estão as ofertas, e nós queremos que esse louvor nesse dia seja completo, seja inteiro, seja íntegro, seja sincero. Então, Senhor, que cada vez que levamos a Ti nosso louvor, elevamos a Ti a nossa prece nesse dia, elevamos a Ti a nossa reflexão, a nossa entrega do coração, acima de tudo, Senhor, possa brotar de um coração sincero, de um coração que entendeu a mensagem da cruz, que entende a mensagem da cruz e que precisa estudar de tempos em tempos aquilo que a cruz significa para cada um de nós. Por favor, Senhor, que nesses momentos que aqui se chegam agora, nós possamos nos ligar daquilo que colocamos nas Tuas mãos, porque os problemas, as dificuldades, as pessoas pelas quais oramos, Senhor, elas estão sob Seus cuidados. E queremos, de forma de confiança, deixar isso nas Suas mãos e concentrar agora na mensagem que nós viremos atrás do pastor, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, que possamos levantar na certeza, na gratificação já, e no alívio, na paz, de que estivemos na Sua presença nesse dia e que possamos poder usufruir desse dia conforme melhor nos aprover a cada um e que cada mensagem chega especial para cada coração aqui nessa manhã. São bênçãos que pedimos e fazemos, não porque exista algum mérito algum em nós, mas pedimos somente em nome de Jesus. Amém.
sem saber pra onde ir, sem poder seguir, chorando parei no caminho. Mas Jesus achou-me, deu-me sua mão, enxugou meu pranto, me fez sorrir e a minha dor mudou em canção. Que amigo tenho em Jesus, passo a passo Ele me conduz. Será sempre o meu herói, quem já me amou assim, pregado a uma cruz, morreu por mim. Não, eu nunca entenderei como pode alguém fazer tão grande sacrifício. Mas as provas são reais, não me perderei jamais. Pra vida encontrei sentido, pois quem conheceu-me sabe o que vivi. E hoje podem ver-me, liberto estou, pois seu amor eu recebi. Que amigo tenho em Jesus, passo a passo Ele me conduz. Será sempre o meu herói, quem já me amou assim, pregado a uma cruz, morreu por mim. Que amigo tenho em Jesus, assim, passo a passo Ele me conduz. Será sempre o meu herói, quem já me amou assim, pregado a uma cruz, morreu por mim. Morreu por mim. Morreu por mim. Morreu por mim. Morreu morreu por ti. Amém. Bom dia, feliz sábado, que bom estarmos juntos na casa de Deus. Eu quero cumprimentar e saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus. A você que nos acompanha pela internet também, o nosso abraço, a nossa saudação, que Deus esteja com você também por meio do seu Espírito. E eu sei que nós temos aqui amigos especiais que estão nos visitando pela primeira vez, ou estão retornando, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero estender uma saudação especial para os nossos amigos que têm nos acompanhado por meio dos estudos bíblicos. Participam conosco em PGs, nos pequenos grupos, e aceitaram o nosso convite de maneira muito especial em estarem aqui conosco hoje. Nossa saudação, nosso carinho especial,
Que Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui. Muito bem, eu não sei se você está sofrendo muito com o frio, mas eu estou vendo aqui alguns realmente bem armados aí para enfrentar esse inverno, né? Alguns aqui estão munidos aí de bons aparatos aí para enfrentar esse frio. Alguns estão aí com cachecol e tudo mais. Eu sei que o frio ele é rigoroso. E eu sei que ele, aqui em Curitiba, ele é ainda mais rigoroso. A questão é que eu não estou acostumado mais com esse frio depois de 4 anos longe de Curitiba. Então vai ser um processo de readaptação. Eu estava vendo aí nas redes sociais hoje pela manhã de que se você não está com cachecol hoje, você pode fazer um bom uso de um bom abraço. Então segue aí essa campanha. Isso pode trazer calor ao coração e calor ao corpo também. Faça parte desse projeto aí e você vai sentir o calor do abraço de Deus também na sua vida. Nessa manhã, eu quero convidar você, dentro dos temas que nós cantamos, dentro da oração que nós mencionamos, a refletir um pouco mais a respeito da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o grande ponto de convergência de toda a humanidade. É o grande paradoxo universal. É onde nós encontramos morte e celebramos a vida. Em Cristo nós vemos a esperança de uma vida que nós nunca vivemos e de uma morte que nós nunca experimentamos. Mas diante da cruz nós temos a certeza de vida eterna. A cruz, segundo a história, ou a crucificação, ela teve a sua origem entre persas e fenícios, mas foi exatamente a partir dos romanos que ela teve uma grande propagação. Existe um estadista, filósofo romano, do 2º século ali após a era de Cristo, chamado Cícero, e relatando a respeito do significado e do impacto desse ato, ele disse que a crucificação era o mais cruel e vergonhoso dos castigos. E ele chegou a dizer que este jamais se aproxime do corpo de um cidadão romano, nem sequer chegue perto dos seus pensamentos, olhos ou ouvidos. Nenhum cidadão romano, ele poderia ser crucificado, apesar de haver algumas exceções da época de Cristo. Essa forma de pena capital era reservada a criminosos extremamente cruéis e que comprometiam uma ordem social e uma harmonia social. Eles poderiam instigar alguma insurreição e ali, diante desse comprometimento, juntamente com uma grande massa, aí então se merecia ser execução por meio da cruz. Quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. João, capítulo 19, nós vamos ler aqui a partir do verso 23. Diz a palavra de Deus: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem a caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vendo, depois, Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede.
Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu gostaria de uma vez mais convidar você a inclinar a sua fronte para nós termos uma palavra de oração. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez nos aproximamos da Tua palavra para contemplarmos essa cena grandiosa, que muitas vezes as palavras são limitadas para descrever o impacto e a profundidade desse ato. Sabemos que a cada dia que nos aproximamos da cruz de Cristo é um convite para nos humilharmos, para nos consternarmos diante da Tua presença e reconhecermos quem Tu és em nossa vida. Talvez olhando para cada um de nós, não estejamos em alguns momentos da vida vivendo a altura do sacrifício de Cristo. Mas hoje, ó Deus, clamamos que o Senhor nos faça esclarecer ainda mais o Teu amor revelado na cruz do Calvário por cada um de nós. Clamamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer a reflexão nessa manhã duas questões. Nós lemos aqui a respeito de dois grupos de pessoas que estavam diante da cruz de Cristo. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre a intenção, o que estava no coração dessas pessoas ao estarem diante da cruz de Cristo. Com qual intenção nós estamos nos aproximando da cruz de Cristo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual é o nosso lugar diante da cruz de Cristo? Como nós encontramos o nosso lugar, a nossa participação e a recompensa ou a bênção que Deus está querendo nos conceder quando nós nos achegamos à presença de Cristo diante da cruz. Bem, algumas informações diante do relato aqui que nós lemos. Nós sabemos que Jesus, ele teve que carregar uma cruz durante um caminho após ser condenado até a execução. Esse era um ato em que cada criminoso que ali era condenado, ele assumia a culpa e então ele se dirigia até o local de execução. Nós sabemos que há um relato em que Jesus ele não carregou por completo essa cruz. Simão Cirineu foi intimado e ordenado para que ele carregasse nos ombros a cruz de Cristo. Nós sabemos também que, pela história, um criminoso, quando ele participasse desse ato, ele deveria colocar uma placa no seu pescoço e apresentar qual era o motivo da sua condenação, qual foi o ato, qual foi a pena cometida, para então ser merecedor de receber aquela condenação. Nós sabemos que Pilatos, ele insere ali uma placa, e a gente sabe, ali no verso 19 do capítulo 19, diz: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Estava escrito ali em 3 línguas, hebraico, grego e latim. O hebraico era a língua comum, juntamente com o aramaico, dos judeus ali na região da Palestina. O grego era uma língua que propagava a cultura dentro do Império Romano, a filosofia. E o latim era a língua vigente, a língua comum dos soldados e oficiais romanos. A lei também que eles tinham era publicada por meio dessa língua. Nós podemos entender com isso que o local em que Jesus ali se encontrava, na cruz, era um local em que muitas pessoas tiveram acesso. Era externo à cidade, não há uma precisão exata onde fora esse local, mas é sabido de que, juntamente com a data, a Páscoa, era um local em que muitas pessoas ali estavam afluindo. E Pilatos fez questão de apresentar um Jesus que era considerado rei dos judeus. Os líderes religiosos não aceitaram essa placa, não era isso que eles quiseram. Eles chegaram a dizer: escreva que ele se diz ser rei dos judeus, mas não que ele é rei dos judeus. Existia uma rixa entre Pilatos e os líderes judeus, e dessa maneira Pilatos estava querendo dizer: aquele que se levantar dizendo que é rei dos judeus vai ter esse mesmo
essa mesma recompensa, esse mesmo fim. Também, além de ser esse insulto, na maioria das execuções romanas, existia um centurião, um oficial romano, que ele tinha juntamente de si mais 4 soldados responsáveis pela execução. Como nós sabemos que Jesus ali tinha uma grande influência, muitas pessoas o estavam seguindo, é provável que não foi somente um grupo de 4 soldados que ali estavam acompanhando. Mas nós temos o relato aqui de alguns soldados, e nesse relato é apresentado 4 soldados. Eles pegam as vestes e os pertences de Cristo, eles repartem entre si, mas a túnica, porém, ela era sem costura, e isso apresentava um sinal de qualidade, em que eles chegaram a um consenso de fazerem um sorteio entre si para ver quem ficaria com a posse daquela roupa, daquela vestimenta. Isso era normal, era comum. Os soldados eles poderiam ter participação dos despojos de um condenado ou de um criminoso. Eles repartiram as túnicas, as vestes, a capa, as sandálias, o cinto, e ali eles tomaram posse do que eles estavam ali prestes a receber. E aqui eu apresento o primeiro grupo de pessoas que esteve na presença de Cristo. Dos versos 23 ao verso 24, nós vemos um grupo de pessoas que estava diante da cruz de Cristo, diante da presença de Cristo, pela obrigação. Essas pessoas foram ordenadas a estarem lá. Não foi por vontade própria, foi por um cargo, uma função que desempenhavam e eram obrigados a lá estarem. Se recusassem, a própria vida estaria em risco. Diante dessa situação, os soldados romanos, eles não eram homens completamente cruéis no aspecto da iniquidade, mas eram homens que estavam acostumados com a dor, com o sofrimento e com a execução. Esses homens, eles estavam ali sob o comando de ordens recebidas, mas eles não se aperceberam da verdade que estava sendo revelada diante deles. Diante da presença de Cristo, diante da cruz, eles não receberam bênção alguma, porque eles não reconheceram quem era a pessoa que estava naquela cruz. Talvez aqui nós já podemos aprender as primeiras lições, dentro desse primeiro grupo de pessoas que estavam diante da cruz de Cristo. Não é suficiente estarmos diante da cruz de Cristo, apenas. Pois diante da cruz, você só vai levar aquilo que você veio buscar. Deus está prestes a conceder, por meio da cruz de Cristo, aquilo que nós estamos dispostos a receber. Esse primeiro grupo esteve durante muito tempo diante de Cristo. Não receberam bênção alguma, mas receberam aquilo que estavam buscando, bens materiais. A intenção deles justificava a recompensa deles. Buscavam, por obrigação, ter algum proveito nisso. E depois da ressurreição de Cristo, é relatado também que os soldados romanos foram pagos pelos líderes religiosos para mentir a respeito da ressurreição. E ali eles receberam também algumas recompensas. Diz que um alto valor foi pago para que eles mentissem diante de Pilatos, porque se eles apresentassem aquele testemunho, os sacerdotes se voltariam contra eles e poderia ali desencadear uma grande revolução. Bem, nós vamos refletir agora no segundo grupo de pessoas dentro desse relato, que se colocou diante da presença de Cristo. Aqui é relatado no verso 25 que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Depois, no fim desse relato, nós vemos que João estava junto da presença ali de Cristo. Essas pessoas, cada uma dessas pessoas, representa um lugar que está reservado para cada um de nós, diante da cruz. Cada uma dessas pessoas representa uma condição humana que é aceita diante da presença de Deus e que pode receber transformação por meio da cruz de Cristo.
Eu gostaria de começar com a última mulher que aqui é mencionada. Maria Madalena. Maria Madalena, ela encontrou o seu local, o seu espaço diante da cruz de Cristo. Para Maria Madalena, a cruz foi um local de perdão. A cruz foi um local de libertação. Quando ela esteve diante da presença de Cristo, quando nós vemos ali em Lucas, capítulo 8, diz que Jesus expulsou e libertou dela 7 demônios. Ela vivia uma vida completamente distinta, distante, afastada de Cristo, mas quando ela encontra Cristo e se rende aos pés de Cristo, ela encontra libertação. E nós vemos que ela foi recompensada por isso. Quando ela se prostra diante de Cristo, ela recebe a bênção de Cristo e poder para ter uma vida de liberdade. A cruz é um lugar de libertação do pecado. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você se identifica de alguma maneira com Maria em sua experiência de pecado, de lutas, de tentações, de luta contra o eu, contra o egoísmo, contra o vício, tenha certeza de que existe um lugar para você na presença de Cristo. Diante da cruz de Cristo existe libertação, existe certeza de vitória e vitória sobre o pecado. Se nós nos achegarmos diante da cruz de Cristo com esse sentimento, a libertação ela será certa na nossa vida. Na cruz tudo foi concedido, para que tudo possa ser conquistado e restaurado. A segunda personagem que nós encontramos é a irmã de Maria. Ela não é mencionada por nome, mas quando nós comparamos outros relatos, como Marcos, capítulo 15, Mateus, capítulo 27, nós vemos que ali se encontrava Salomé. Salomé, ela era irmã de Jesus. Ela era provavelmente uma mulher egoísta, orgulhosa, e diante de Cristo ela havia feito um pedido em especial. Ela era mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são eles? Tiago e João. Diante de Cristo ela veio e pediu: Senhor, mestre, conceda que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela queria um lugar de honra, de recompensa, de poder, de autoridade. E esse foi um pedido de uma mãe que talvez as mães que aqui estão se identifiquem com esse desejo. Querem o melhor para os seus filhos. Só que ela não entendia o que significava seguir a Cristo. Cristo fez uma pergunta respondendo a esse pedido, dizendo: você pode entender o que você está pedindo, você não sabe o que você está pedindo. Acaso vocês podem beber o meu cálice? Ela disse: posso, e Cristo disse: realmente, eles vão beber. E o interessante é que não somente eles, mas todos os discípulos que seguiram a Cristo passaram pelo sofrimento. Muitos foram martirizados, muitos sofreram, e apenas João morreu de morte natural, mas antes dessa morte ele passou por muito sofrimento. A lição que fica é de que não existe glória sem sofrimento. Não existe vitória sem cruz. Não existe coroa sem luta. Há um preço a ser pago, e quando nós olhamos para Cristo, nós vemos todo o preço que Ele pagou para conceder vida eterna. E quando Cristo nos chama para sermos seguidores dEle, existe um preço a ser pago. Existe um ego a ser renunciado. Uma humildade a ser assumida. Salomé, ela queria glória, recompensa, reconhecimento. Mas a salvação custou um preço, e a obediência e o testemunho também exigem um preço. Para tudo na vida exige um preço. Tanto no aspecto da salvação, quanto no aspecto dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Para tudo tem um preço. Eu sei que tem irmãos aqui que estão com sonhos, propósitos na vida, buscando algo melhor para si, e por isso estão estudando, se dedicando com disciplina, com sacrifício, com abnegação, para que possam alcançar esse resultado. E Cristo estava apresentando exatamente esse o princípio para Salomé. A salvação exige um preço.
E a aceitação da salvação também exige um preço. Não substitui o sacrifício de Cristo, mas está de acordo com o exemplo que Cristo apresentou na cruz do Calvário. Para alcançarmos a vitória, é necessário dedicação, esforço e disciplina. Se você está buscando isso, você pode encontrar o seu lugar diante da cruz de Cristo. Ele vai te conceder a vitória, Ele vai te conceder salvação, Ele vai te conceder poder, para que você possa conquistar aquilo que for agradável aos olhos de Deus. Próxima personagem é Maria, mãe de Jesus. Quando Cristo esteve na cruz, nós vemos ali alguns diálogos apresentados no Evangelho. Ele fez de maneira pontual 7 declarações conhecidas como as 7 palavras da cruz. E elas podem ser divididas em 3 partes. As 3 primeiras foram palavras que Cristo se dirigiu aos outros, pensando no bem do próximo, pensando nas pessoas que estavam ao seu redor. Ele pronunciou o perdão, clamando o perdão a Deus por aqueles que o crucificaram. Ele prometeu salvação para o ladrão que se arrependeu e creu nele. E ele se preocupou também com a sua mãe. A palavra central, a segunda parte, foi dirigida a Deus, ao seu próprio Pai. E a terceira parte, 3 últimas declarações sobre si mesmo, seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Sempre há uma recompensa muito maior para aqueles que seguem a Cristo. Quando nós olhamos para Maria, nós vemos alguém que sofreu, alguém que viveu uma vida de abnegação, alguém que desde que se colocou nas mãos de Deus, passou por dificuldades. E aqui nós encontramos um diálogo extremamente afetivo entre Cristo e a sua mãe. Eu convido você a juntos relermos o que Cristo aqui mencionou no verso 26. Vendo Jesus, a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Há um diálogo extremamente afetivo. Jesus, ele reconhece o sofrimento e o amor que Maria tinha por si mesmo. A maior recompensa que um pai e uma mãe pode receber de um filho é reconhecimento e respeito. Eu tenho certeza de que disso nenhum pai e nenhuma mãe abrem mão. Reconhecimento pela vida, pela abnegação, pela dedicação, pelo ensino, pelo cuidado. Isso realmente preenche o coração de qualquer pai e qualquer mãe, que quando olha para o seu filho, vê um filho que respeita, honra e reconhece aquilo que foi feito. A uma mãe foi concedida um filho, e não há maior privilégio a uma mulher do que ser uma mãe. Maria teve esse privilégio, ser mãe do próprio Messias. Só que isso custou um preço. Quanto Maria sofreu por conceber a Cristo? Preconceito, uma jovem, ainda não havia casado e acaba gerando um filho, desprezo, rejeição, perseguição, sofrimento, com certeza tudo isso Maria passou e muito mais. Mas na cruz há uma recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. E na cruz, diante da cruz, Maria recebeu essa recompensa, reconhecimento. Maria estava prestes a perder um filho, prestes a perder alguém que estava ali cuidando dela, acompanhando a ela. É lógico que quanto mais Cristo esteve envolvido com o seu ministério, menos tempo ele esteve passando com a sua mãe, mais distante ele esteve. Seja fisicamente ou até afetivamente, ele não tinha tanto tempo assim para estar com a sua mãe. Mas ele reconheceu isso. E ele apresentou diante de Maria alguém que poderia cuidá-la. Maria já estava viúva nessa condição. Os meio-irmãos de Cristo ainda não haviam crido nele nesse período aqui. Tiago e outros ainda não tinham aceitado a Cristo como seu Salvador. Nós vemos esse relato
em João capítulo 7, o verso 5, diz que os seus irmãos não criam nele. João não era irmão de Cristo, mas Cristo o reconheceu como um discípulo que poderia ser fiel e leal nessa missão. E eu gostaria de encaminhar a nossa reflexão final exatamente sobre esse quarto personagem, o apóstolo João, esse discípulo amado. Ele havia sido um dos discípulos que havia fugido do Getsemane. João era o discípulo mais jovem dentre os discípulos de Cristo. Mas Jesus concedeu a ele uma tremenda responsabilidade. Confiou a ele o cuidado da sua própria mãe. A quem você confiaria o cuidado da sua mãe se você não pudesse cuidar dela? A pessoa de tremenda confiança. E Jesus dirige essas palavras a esse discípulo amado. Verso 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quando nós entendemos esse texto, a língua original, ela clareia um pouco mais como estava a condição de Maria diante de João. Dá a entender de que Maria, diante da presença de Cristo, vendo o seu filho sendo crucificado, provavelmente ela estava inclinada, chorando, reclinando o seu rosto sobre o peito de João. Exatamente a cena anterior na ceia, com que João fizera com o próprio Cristo. Jesus olha para sua mãe e diz: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Apesar de João o haver traído, ser rotulado ou chamado por Cristo como filho do trovão, em certa oportunidade, quando os samaritanos não receberam a Cristo, João olha para os samaritanos, não quiseram receber a Cristo, aos discípulos, e ele faz uma proposta para Cristo: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir essas pessoas? Esse era João, pessoa enérgica, como um trovão. Mas Cristo vem e restaura a confiança que ele tinha no próprio discípulo. Filho, aí está a sua mãe. Quantas vezes, pela nossa vida, às vezes nós traímos a Cristo. Não reconhecemos o valor do sacrifício que é oferecido a cada um de nós. Mas ainda assim, Cristo está restaurando a confiança em cada um de nós. Se muitas vezes você já traiu a confiança de Cristo, quando você se apresenta diante da cruz do Calvário, existe lugar para você, e você pode ter um relacionamento restaurado e renovado pela pessoa de Cristo. Deus tem um lugar e uma missão para cada um de nós no reino dos céus. Essa foi a missão de João, cuidar dos filhos de Deus. Quando nós nos encontramos na presença de Deus e temos o nosso relacionamento restaurado com Deus, nós recebemos exatamente a mesma missão. Cuidarmos das pessoas que Deus ama. E o mesmo Evangelho, no capítulo 3, o verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Se nós amamos a Cristo de tal maneira, nós vamos amar e cuidar de todos os nossos amados que estão ao nosso redor. Essa é a nossa missão. Cuidar das pessoas que fazem parte do reino dos céus. Essa é a nossa missão. Eu pergunto para você, com que interesse você tem se aproximado da cruz de Cristo? Por obrigação? Por ordem? Por constrangimento, mas não por entrega? Buscando receber algo que de repente possa te trazer algum alívio ou algum lucro momentâneo? Ou você se apresenta diante da cruz de Cristo porque você o ama? Você se apresenta dentro da cruz de Cristo e da presença de Cristo porque você está buscando restauração, libertação, humildade e uma confiança restaurada e renovada na presença de Cristo. Este símbolo, a cruz, ela não depende do meu e do seu reconhecimento para ter o seu valor exaltado. Mas esse é o nosso dever e a nossa necessidade
para que a vitória conquistada e a salvação oferecida possa ser uma realidade na nossa vida. É por isso que nós reconhecemos a cruz de Cristo. É por isso que nós nos apegamos à cruz do Calvário e vemos a glória de Deus revelada na cruz do Calvário. E por ela nós vivemos, por ela nós nos movemos, por ela nós existimos e, se necessário for, por ela nós morremos. Esse é o convite de Deus para você hoje, nessa manhã. Hoje a cruz está vazia para que você possa ser cheio da pessoa de Cristo Jesus na sua vida. Eu pergunto mais uma vez para você, com que interesse você tem se aproximado da cruz de Cristo? Tem buscado você o seu lugar diante da cruz de Cristo? Deus hoje está dizendo, existe lugar para você hoje. A cruz do Calvário, ela foi necessária e ela pode se tornar real na minha e na sua vida hoje. Nós vamos ter nesse momento uma mensagem musical e eu gostaria de convidar você a responder diante de Cristo com que interesse e qual é a sua necessidade, o seu espaço diante da cruz de Cristo. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças. Com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, graças dou. Pelos pregos sem
Se é o seu desejo se aproximar da cruz de Cristo, motivado pelo amor, eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, a se colocar de pé. Santo Deus e amado Pai, digno é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É necessário, ó Pai, uma eternidade para nós conseguirmos compreender essas cenas que estão descritas na Tua Palavra. Mas também é possível, desde agora, nós desfrutarmos das bênçãos provenientes da cruz de Cristo. Quem sabe hoje necessitamos nos achegar a perto de Ti, ó Deus, para encontrarmos o nosso lugar na cruz de Cristo, para recebermos libertação. Ajuda-nos a vivermos, ó Pai, em correspondência a esse amor que nos é concedido. Quem sabe estamos diante da cruz de Cristo buscando o nosso lugar para sermos reconciliados. Restaura-nos, ó Deus, a Tua imagem. Quem sabe estamos nos aproximando de Ti, ó Deus, porque estamos passando por privações, por sofrimento, por perseguição, por seja tantas coisas difíceis que ocorrem nesse mundo, privações que nós temos em decorrência da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa lealdade a Ti. Que tenhamos a certeza de que o Senhor nos reconhece como Teus filhos. Senhor Deus, sabemos que quando estamos diante da Tua presença, encontramos o nosso lugar também na missão. Que possamos, ó Deus, cuidarmos dos Teus filhos, assim como Cristo tem os amado, assim como Cristo os tem cuidado e os tem restaurado para perto de Ti. Que a vitória que é prometida na cruz possa ser uma realidade na nossa vida hoje. Nós suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos dar uma mensagenzinha.